Estamos retornando com o Troca de Ideias para falar agora com integrantes do CAPS AD, CAPS Álcool e Drogas. Normalmente, quando a gente fala com profissionais do CAPS AD, é para falar sobre justamente o que o nome já diz. Pessoas que são viciadas em álcool ou algum outro tipo de droga. Não é o caso hoje, pelo menos não um nome como a gente imagina. Talvez elas vão me dizer se é considerado uma nova droga. As bets, as apostas online. A gente sabe que tem muita oferta sobre isso, tem muita gente que consegue brincar, entre aspas, mas tem muita gente também que se perde, aí tem muitas consequências para elas, para as famílias delas. Estamos recebendo a assistente social do CAPS AD aqui de Lajeado, a Tatiana Wittheuter, e também a psicóloga Ana Júlia Knack, para falar um pouco mais sobre esse mercado que tem chamado bastante atenção e as consequências para as cabeças dessas pessoas e para as suas vidas e também das suas famílias. Bem-vindas, Tatiana, Ana Júlia, bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia, obrigada. Só vou pedir que vocês aproximem bastante aí do microfone para a gente falar. Melhorou? Melhorou. O que a gente pode falar sobre eu acho esse que, tema? Contextualizar um pouco o que é o CAPS. O CAPS é um centro de apoio psicossocial especializado em dependências, na verdade, né? A gente não precisa contextualizar álcool ou outras drogas. As dependências de forma geral. E o jogo hoje é visto como um processo de dependência. A gente fala dos jogos patológicos, essa coisa do paciente que acaba se envolvendo no jogo de uma forma tão adoecedora que ela acaba prejudicando a vida dela, né, como um todo. Já não tem mais uma vida social, porque acaba se isolando, e hoje com a questão das bets é muito fácil, né? Antigamente, quando tu tinha que fazer um jogo, tu tinha que sair de casa, né? Hoje não, hoje tu abre um aplicativo no celular e tu é bombardeado, né, com propagandas de bets o tempo inteiro. E acaba sendo sedutor isso, assim, né? Porque é tudo muito colorido, é tudo muito, né? Tem toda uma questão também visual, assim, né? E aí acaba vendo, todo mundo fala, vamos jogar, e daí ganha uma vez, né? Porque são logaritmos, obviamente que é feito já para perder, né? Mas aí ganha uma vez, e aí vem o deslumbre de achar que aquilo ali é a solução, às vezes, para a sua vida, né? E acaba entrando numa liberação, a gente chama de dopamina mesmo, que equivale ao uso da cocaína, assim, né? Porque é tão forte isso. E até estava vendo, eu atendi um rapaz, e ele disse que quando ele não entra, ok, mas se ele acessa, ele não consegue mais sair dali, né? É uma coisa tão envolvente que acaba fazendo com que ele não consiga sair. E aí entra endividamento, já não consegue mais trabalhar, se isola, a família demora para perceber, né? Porque é uma coisa muito solitária, né? Muitas vezes, quando a família percebe a situação, ela já está bastante grave, né? E aí a gente sabe que se a gente não olhar para isso e não ter políticas públicas mesmo e pensar em alternativas do que fazer, a gente vai ter aí um problema cada vez maior, né? A tendência é isso ser disseminado de uma forma tão cruel, né? E que as pessoas acabam adoecendo e até o risco de óbito mesmo, de uma tentativa de suicídio ou suicídio, porque acaba não vendo mais saída, né? O endividamento é tão grande, a perda de emprego, a perda da família, e aí, para onde eu vou, né? Crises de ansiedade, e a gente precisa falar sobre isso, e eu acho bem legal, né, vocês estarem abrindo esse espaço para a gente fazer essas discussões, porque é uma discussão que a sociedade precisa fazer, né? Eu acho que a gente precisa pensar, de fato, assim, qual a mobilização que nós todos vamos ter, né? Porque eu acho que não é uma questão só do CAPS, é uma questão coletiva, assim, né? Do quanto a gente vai se envolver mesmo em criar políticas que restringam ou, né? Aquele dia estava ouvindo até uma reportagem sobre o Drauzio Varela e ele dizendo que na época com o cigarro foi isso, assim, né? O que eles começaram a restringir as propagandas, né? E hoje a gente sabe que muita gente não fuma mais em função, né? Não foi proibido o cigarro, mas foi se restringindo algumas questões e teve
uma boa evolução disso. É uma consciência, é né, uma sobre ele. consciência. Mas assim, em que momento acende o alerta? Porque demora a família para a pessoa mesmo, talvez não perceba, né, a família. Mas em que momento a pessoa ou a família ou alguém que consiga perceber ver que não é mais só um jogo ou só uma brincadeira, já passou de um limite? Eu até pesquisei, botei algumas características, assim, eu digo, né? Preocupação constante com o jogo e aposta. Quando a pessoa passa o tempo todo, né, querendo fazer isso. Uma necessidade de apostar quantias cada vez maiores para obter mais emoção, assim, ficar mais... Porque o risco maior. Que é importante a gente lembrar, né, que quanto maior o valor de aposta, geralmente é maior o ganho. E quando as pessoas estão já no vício, elas não acabam mensurando quantos elas perderam. Né? Eu tive uma paciente que disse para mim, eu ganhei 13 mil. Deus, está ok, tu ganhou 13 mil, mas até tu ganhar esses 13 mil, quanto tu perdeu? Gastou, né? Quanto tu gastou? Não, mas daí eu não sei. Aí é 20, começa com 20, começa com 10, com 5, tem plataformas que tu pode começar a jogar a partir de R$1. E aí, conforme tu ganha, depois tu vai perdendo, e aí tu ganha mais jogadas grátis, mais rodadas, bônus, não sei o que, né? bônus. E isso faz com que eles vão se afundando, e aí depois nem percebem mais. E eu acho que, assim, tentativas, assim, mal sucedidas de querer controlar ou interromper. Eu sempre digo, quando a gente quer controlar uma coisa, é porque a gente já tem que começar a ficar de olho, né? Quando aquilo não é um problema, tu para a hora que tu quiser. A hora que tu começa a dizer, não, eu só vou jogar às 5 horas da tarde. Opa, é uma coisa errada, né? Já tem que começar a colocar horário para começar a fazer isso, né? É um sinal de alerta que tu precisa pensar sobre como esse jogo está interferindo na tua qualidade de vida, né? Uma irritabilidade, ansiedade, né? Uma inquietação, né? Uma coisa que a gente, sabe, olhando o horário para ver que chega às 5 para poder fazer a aposta, para estar ali de novo no celular, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente percebe também mais, né? Utilização do jogo para lidar com algum sofrimento, alguma emoção, alguma perda, algum luto, alguma coisa que não conseguiu lidar bem, né? Acho que é e coloca importante isso como no lugar, depois né? da enchente também, né, que a gente teve aqui, que teve um aumento, porque as pessoas, às vezes, eu escutei já, mas eu ganhei o valor do meu aluguel esse mês, né? Então, o desespero acaba fazendo com que isso se torne ilusoriamente uma solução, né? E é uma solução momentânea que acaba trazendo mais problemas, né? Enfim, porque vão fazendo empréstimos, vão para agiota, e aí a coisa começa Aí é utilizar o jogo para lidar com as perdas, né? E aí tentar correr atrás do prejuízo, né? Aí começa a querer, eu perdi tanto, então eu jogo tanto para ver se eu ganho tanto, e aí, né? E isso também é um problema, né? Quando é que se percebeu aqui em Lajeado um aumento ou os primeiros casos que chegaram a vocês, para a gente tentar fazer uma linha cronológica e quanto tem aumentado, né, a procura por pessoas viciadas em apostas online? Sabe que quando, até acho que uma das coisas que a Ana fala, quando veio as enchentes, assim, né, eu me lembro que a gente recebeu muito apoio, assim, Médicos Sem Fronteira, muitas capacitações. E eu me lembro que na época elas diziam, assim, que as consequências disso não viriam de pronto, assim, no primeiro mês depois, né? E sim, depois de 2 anos, a gente conseguiria perceber, né, a real dimensão, assim, de tudo que tinha acontecido. E realmente, eu acho que a gente hoje começa a receber pacientes, né, que vêm ao CAPS pedir ajuda especificamente por jogos, né? Mas vocês acham que uma coisa necessariamente está ligada à não outra? Sei se todos os pacientes, claro, a gente sabe de casos do Brasil afora, né? Ele é multifatorial, acontece. ela não Sim, depende sim. de um fator só. A gente tem um agravante aqui que eu acho que é essas questões, sim, né? De que muita gente perdeu muito, né? Eu acho que esse é um adendo também. Mas, óbvio, hoje é um problema nacional as bets, né? Não é um problema só de Lajeado. Toda a liberação desses jogos, assim, de forma a não olhar para isso, né, trouxe consequências tremendas para a saúde pública mesmo. Hoje é um caso de saúde pública, não é mais... Eu acho que o que é importante a gente falar é que o vício, a dependência, ela nunca vem sozinha, né? Então, ou essas pessoas que viciam nas bets, elas já estavam deprimidas, ansiosas, já estavam buscando um prazer em algo além, ou ao contrário, começaram a jogar e aí desenvolveram outros transtornos depressivos, ansiosos. Então, uma coisa está sempre ligada à outra, né? A pessoa que é usuária de cocaína, que é usuária de outras drogas, ela está buscando um prazer, mesmo que momentâneo, né? Então, eu acho que as bets, elas vêm com esse prazer momentâneo somados a o ganho do dinheiro. Então, não é só o financeiro,
né? Tem essa busca pelo prazer, essa busca por uma satisfação. Eu sair da minha realidade que não tá legal, que não tá me satisfazendo, para, num momento, né, que nem a Tati disse ali, tudo é pensado nessas bets, é a luz, é a música, então tudo foi feito justamente para que dê essa sensação de prazer também. E o tratamento, ele é semelhante, o acompanhamento é semelhante aos demais vícios? O que a gente faz hoje, né, no CAPS é um acolhimento, é um olhar, né? Todos os pacientes que chegam, o CAPS é uma porta aberta, né? Então, os pacientes chegam, eles são acolhidos, são ouvidos por algum profissional lá do CAPS, que vai poder fazer essa escuta, né, com qualidade, assim, porque também tem muita vergonha, né, por trás disso, né? Muitas vezes é tudo muito escondido ali, né? Então, conseguir chegar lá, né, e falar daquilo que tá incomodando, eu acho que é o primeiro passo. E aí a gente poder criar um plano terapêutico que é individual, não é para todo mundo, porque cada um tem as suas particularidades, as suas necessidades, e a gente poder fazer esse cuidado, assim, né? Porque eu não posso colocar todo mundo de igual, assim, né? Cada um vai ter a sua história de vida, né? Mas E também isso vai é para importante, internação, por exemplo? Ou já teve esse encaminhamento? Eu acredito que se, obviamente, tiver numa situação muito grave, sim, né? Por exemplo, um paciente que já está num pensamento e um plano suicida, a gente não tem como ignorar isso, né? Se o cara está endividado pra caramba, não consegue mais pagar, né? Não está mais vendo saída para aquela situação, sim, vai precisar de uma internação, vai precisar de um olhar, né? Vai precisar de um cuidado mais intenso para, de repente, entrar com alguma medicação, ver como é que ele vai lidar com a ansiedade dele, né? Mas todo o apoio é importante, né? O apoio familiar, porque muitas vezes tem isso, assim, a família também não sabe lidar, né? A sociedade julga, ignora, né? E lida com muito preconceito. Então, assim, a gente poder realmente acolher, fazer essa escuta e pedir, né? Acho que para que eles possam procurar ajuda, né? Ninguém tem que ter vergonha. Eu acho que a gente tem que poder ter essa abertura de dizer, bom, eu sempre digo para os pacientes, a gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda, a gente tem que ter vergonha de estar morrendo e querendo dar conta sozinho, né? Acho que vergonha a gente não tem que ter de pedir ajuda. Acho que esse é o espaço para isso, a gente poder pedir ajuda e fazer disso também um diálogo coletivo, assim, né? Para ver quais vão ser as alternativas. Porque hoje elas atingem todo mundo, até as crianças, todo mundo tem acesso, né? E o foco do CAPS geralmente são oficinas, né? A gente tem atendimento médico, a gente tem atendimento com psicólogo individual, a gente tem acolhida, que é feito por diversos profissionais, mas devido a essa demanda do vício em jogos que vem aumentando, na semana que vem a gente vai iniciar um grupo, né? Então, assim, é como a Tati falou, vem para uma acolhida, né, que não precisa agendar horário, qualquer pessoa é porta aberta, qualquer pessoa pode ir, vai ser escutada individualmente, vai ser traçado um plano e existe a possibilidade de medicação, existe a possibilidade de atendimento individual, de grupo, então cada caso é um caso. Esse né? grupo vai ser o primeiro? Lá no CAPS, sim. Vai ser o nosso grupo a ser criado por vocês. Hoje a gente tem, né? Outros. É tipo um grupo de alcoólicos e narcóticos. Que as pessoas vão lá e grupos cada um fala de da sua- ajuda. Isso de aí. autoajuda. A gente tem vários outros, mas vai ser criado, né? Está sendo criado e vai iniciar semana que vem um específico para o vício em E jogos. quantas pessoas já estão inscritas? A gente está divulgando ainda, né? Que tem que ser uma coisa que a gente vai ir semeando, né? Porque a gente também sabe que vamos ter que começar de algum ponto. Eu acho que o grupo é um ponto importante. Hoje tem, inclusive, podcasts de jogadores anônimos, né? Os pacientes hoje são orientados a fazer o bloqueio, né? Junto, inclusive dá para fazer pelo Gov, o CPF, bloquear todo o acesso, né? É uma orientação que a gente faz de bloquear mesmo. O próprio SUS hoje vem fornecendo dentro do Gov atendimentos também, né, para pacientes que têm problemas com jogos. Então é uma coisa que vem acontecendo e que está todo mundo de olho, assim. A questão da abstinência, como é que funciona nesse caso? Eu não Mas sei se chama assim também ou se tem um outro nome. Eu tô com um paciente agora que fazem 2 meses que ele não está acessando e ele diz que enquanto ele não tem acesso está tudo tranquilo, assim, né? Mas ele diz que ele não consegue. Se ele entrar
E aí ele não consegue. mais. Então ele tem um bom apoio, assim, dos familiares. Os familiares vêm acolhendo e apoiando ele. Então, assim, isso também está sendo uma rede bem importante para ele, né? O problema é que é o acesso mais fácil do que uma droga. Tu não vai usar Só uma sair de droga casa. Pode estar deitado na tua aqui, cama. nessa sala. Mas se alguém tiver um celular, pode estar nesse momento mexendo no celular e fazendo uma aposta e a gente não vai estar sabendo. E talvez a consequência não vai ficar completamente alterado. E isso que me parece talvez uma cruel. das maiores dificuldades, né? Cruel. Chegam a tirar, restringir o celular de alguma pessoa? Chega a esse ponto? Seria uma das medidas? Algumas medidas, de repente, seria até o afastamento dessas redes sociais, mas o mais cruel é que tu liga a TV, já viram? É só isso, gente. Para todo lado. Para todo lado. Então, assim, Agora na Copa, quanto né? a gente... a tudo Copa que tem ao redor do campo são bets, é né? só observar. Inclusive, isso foi um rapaz que me disse, tu já viu, Tati, que nos jogos da Copa, as propagandas em volta, assim, desses jogos são só bets. Camiseta E eu não dos times, tinha a maioria, as camisetas né? dos times, né? Mas Os próprios restringindo, jogadores né? fazendo. A lei tá mudando. Eu acredito, eu espero que sim, né? Vai ter mais imposto também, né? É o que a gente espera também, né? Mas é que dos é uma políticos, rede de certa muito forma, rica, né? Os impostos, não sei se vão barrar tanto isso. Tomara, é uma tentativa. Não pode ter patrocínio em camisa de criança, por exemplo, né? Eu acho que o Menor mínimo de 18 teria não que pode ter jogar. Tem algumas restrições, assim, e que precisam ser pensadas, porque é a gente nadando contra a maré, quase, né? A gente tentando dar conta, né? Vamos tentar, Tatiana e Ana Júlia, trazer um pouco mais do perfil, né, de quem vai ao CAPS. Se é que tem perfil ou são todos os públicos, né? Só voltando um pouco, vocês falaram que teve a enchente e depois começaram a perceber as pessoas chegando. Mas se estão criando o grupo agora, imagine que talvez seja o ápice até aqui, né? São quantas pessoas que vocês atendem nesse momento pela dependência aí de jogos online? É jovem, é idoso, é homem, é mulher? Tu sabe que uma das coisas que a gente começou a se dar conta no CAPS, que a gente perguntava que tipo de substância tu faz uso, né? E aí vinha álcool, cocaína, maconha, e a gente não pergunta de jogos, né? E é uma das coisas que a gente vem colocando junto. Tu tem problemas com jogos, tu faz apostas, porque não é uma coisa que a gente perguntava, né? Então, muitas vezes, alguns pacientes até que fazem uso de substância têm o jogo como um ganho para poder usar a sua substância de preferência, né? Então, faz para ganhar o dinheiro para poder usar a cocaína. Então, a gente não tem um número específico, assim, mas eu acredito que muitos pacientes que já desenvolvem a dependência de cocaína, por exemplo, fazem uso dos jogos de apostas para conseguir manter a sua dependência. Mas né? não tem aquele que vai lá pelo CAPS Tem só também. pela dependência dos jogos online? Tem. E esse, vocês imaginam um número? Hoje, de repente, lá uns 10, 15, sei lá. E eu acho que esse número talvez possa não parecer tão expressivo justamente porque a gente tem pacientes que vêm, né, dão o primeiro passo, não retornam, né, por vergonha ou por, eu não consigo vir por causa do tempo, ou vou ter que colocar um atestado no meu horário de trabalho, né, vai ser do CAPS, né, álcool e drogas, enfim. Tem várias questões, mas eu acho que é isso, assim, não tem classe social, não tem idade, né, e a gente já atendemos, acho que, empresários que são super produtivos e que têm grana, pessoas que não têm grana e que jogam para ter mais grana, né, ilusoriamente, enfim, não se tem um perfil hoje. E eu acho que esse espaço de hoje também é um espaço importante, assim, né, de a gente divulgar essa fala tão importante, né? Esse lugar assim que as pessoas podem ir buscar ajuda, tem um espaço de acolhimento, de cuidado também, é importante né? vocês falarem, fazer esse convite para que essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, que sintam essa, né, que sabem que precisam, mas não conseguem dar esse passo de ir até a busca da ajuda, né? Tanto de jogos quanto de outras situações, né? Eu acho que é importante procurem ajuda, né? Eu acho que não tem que sofrer sozinho. Acho que Onde fica o CAPS AD? O CAPS fica no Hidráulica, na 17 de dezembro. Eu já estou até trocando. É perto da fruteira ali do Hidráulica, né? Bem do Casa ladinho. Amarela, bem Mudou de lugar, né? Mudou, Era no centro. sim, porque antes no centro a gente foi atingido pelas inundações também, né? E aí a gente conseguiu esse espaço ali no Hidráulica. E é um espaço de cuidado, acho que vão, né? Procurem, né? Não sofram sozinhos, acho que isso é o mais importante, às vezes as pessoas estão tão solitárias, e principalmente os jogos, eu acho que é algo muito solitário, porque é tu sozinho com o teu celular,
né? Então, procura ajuda, porque eu acho que quando a gente consegue falar da nossa dor, a gente consegue minimamente organizar isso de alguma forma, assim, né? Quando a gente não fala da dor, ela fica insuportável, né? Que nem uma panela de pressão sem válvula. Então, a gente precisa botar uma válvula nessa panela de pressão. E o CAPS está ali para fazer essa escuta né, qualificada, sem julgamento, sem preconceito. Porque, às vezes, não procura por medo, por vergonha. Então, E não tem que normalmente ter... a pessoa procura por conta própria ou é alguém da família que indica? Tem como todos nas os drogas tipos. mais Tem acontece? a demanda do paciente e tem a demanda do familiar. A gente tem, inclusive, grupos de familiares também. E o que né? o familiar deve observar em casa? O que eles relatam para vocês, os familiares, para perceber e para, de repente, orientar a pessoa ou para fazer o contato com vocês? Olha, eu tô achando que aqui em casa temos um caso de dependência em bets. O próprio isolamento, a pessoa não procura mais, não conversa mais com o familiar, se isola sozinho no seu quarto, no seu canto. O excesso de uso do celular, que às vezes a gente acha, né, só um vício, tá só olhando as redes sociais, mas... E a questão financeira, daqui a pouco deixa de fazer alguma coisa que normalmente fazia, por não ter mais dinheiro. Com certeza, né? E aí acaba tendo, e acho que é importante, eu sempre digo que a dependência é uma doença tamanho família, ela atinge os familiares, acabam ficando às vezes mais doentes. Né? Tu não pode só tratar o dependente, né? A família precisa ser olhada também, porque ela também sofre junto. Ela também se sente impotente, ela também não sabe o que fazer. Então, às vezes, não é nem o paciente que busca, é a família. E a gente poder orientar esse familiar de qual a melhor alternativa, como a gente pode realmente conduzir essa situação, que é individual, não é, né? Mas que a gente possa conduzir isso de uma forma mais tranquila, sem que a gente tenha prejuízos maiores, né? Então, acho que a família é um ponto fundamental e importante para tratar a dependência, né? E geralmente a gente acaba atendendo, né? Quando vem a família junto, a gente acaba atendendo primeiro o paciente e depois a gente chama a família, né? A família precisa contribuir para esse tratamento, né? Claro, quando não se tem uma rede de apoio, às vezes é mais sofrido para o paciente, mas também, né, tem jeito. E a gente também está ali para poder ajudar. E eu acho que entender, né, que a questão dos jogos é uma condição de saúde mental, né? A gente precisa olhar para a nossa saúde mental, né? É uma dor invisível, né? A gente não enxerga, não é que nem uma ferida que está aberta, né? Mas ela é uma ferida emocional e Se a gente não fosse precisa isso, tratar. seria uma... Ia jogar e tudo bem se não jogasse, né? Se É fosse uma algo ferida emocional, ela precisa ser olhada, né? Ela está lá como Organização Mundial de Saúde, no DSM, como jogos patológicos, e ela tem um CID, né? Então, ela não é uma coisa que foi inventada hoje, né? Então, eu acho que só piorou muito, obviamente. Eu acho que ficou um alerta maior e a gente ficou um pouco mais... Meu Deus, olha quanto, né? Agora, em função das bets, porque eu acho que sempre existiu, né? O jogo faz parte também, né? Dessa construção de sociedade que a gente tem, né? Contato, vocês falaram que muitas pessoas têm vergonha, né? E certamente vai ter muitas pessoas que não vão querer ir até o CAPS, talvez. E qual é o WhatsApp, um telefone também para as pessoas buscarem vocês? A gente não tem um WhatsApp, né? A gente tem um telefone, né? Que daí a gente poderia passar para o pessoal. E, além disso, eu acho que tem a ajuda do CAPS, mas também tem as plataformas como Alcoólicos e Narcóticos Anônimos tem as plataformas online, os Jogadores Anônimos também tem plataformas online, né? Que também é legal de buscar. Até essa semana eu estava ouvindo uma reunião de jogadores anônimos, assim, né? Então, cada um contando um pouco da sua história. Porque o grupo, ele tem um potencial enorme, assim, no sentido de fazer essa escuta, né? E ver, olha, o fulano fez isso, olha, de repente isso aí vai funcionar para mim. Um ajuda muito o outro. E isso tem um potencial enorme, né? Na recuperação e no olhar para si também, né? Quando tu enxerga o outro, tu consegue perceber a ti mesmo, né? Então, poder ver... O número do CAPS aí, Ana, passa. 3982-1416 e 3982-1418. Né? A gente atende de segunda a sexta, fica aberto ao meio-dia. E, de repente, quem não se sentir à vontade para ir, quiser ligar, para conversar, ter outras informações, a gente está lá à disposição. Aguardando. E, assim, acho que muito importante que esse é um primeiro diálogo que a gente possa fazer aqui, que vocês possam chamar mais pessoas também para conversar sobre isso, porque tem muita gente aí estudando sobre isso, tentando entender tudo isso, porque eu acho que a gente está tentando descobrir como a gente vai lidar com todas essas situações e prejuízos que hoje as bets vêm trazendo para a nossa sociedade. Tá certo. É um assunto relativamente novo, né? Mas muitas pessoas já têm percebido isso, mas
em Lajeado também mais pessoas procurando ajuda e precisando de ajuda acima de tudo, né? Porque falamos de 15 pessoas que estão sendo atendidas agora, imagina quantas que precisariam estar sendo atendidas, mas não vão por um ou outro motivo. Chegaram recados aqui, daqui a pouco a gente vai listar também, aqui vai citar no ar aqui, mas especialmente que o Jair Estampinha manda um abraço, né? Abraço para essas meninas profissionais do CAPS e Lajeado, fazem um trabalho extraordinário para ajudar a comunidade. Não tem que ter vergonha. Vergonha é continuar sofrendo um erro. Ele que se declara aqui, né? Uma pessoa que era dependente de álcool, que volta e meia participa aqui no programa com o Eduardo Kaufmann, né? Nas segundas-feiras à noite. Daqui a pouco a gente traz mais recados aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, Ana Júlia e A Tatiana. gente que agradece a oportunidade. Obrigada. Mais uma vez, obrigada. 11h03, 14 graus e 4 décimos a temperatura. Vem aí o Independente Notícias, o intervalo, e já voltamos com o Troca de Ideias.